Aí vem a corrente majoritária, que diz assim, ó, ato da administração é todo ato praticado pela administração pública, incluindo o ato administrativo. Aí, pessoal, aqui é uma ideia de gênero e espécie, tá? A sua nomeação é um ato administrativo, mas também é um ato da administração. É o ato da administrativa espécie, que é gênero de ato da administração. Então, elas vêm numa análise diferente. A primeira corrente exclui e a segunda corrente inclui. Lógico, eu não preciso nem dizer que a doutrina mais usada é a doutrina majoritária, tá certo? Ela é a mais usada nesse sentido. Só que aí tem um porém na história. Qual é o porém da história? É que a doutrina majoritária ela tem duas correntes, que é a classificação do que seria ato da administração. Então, existe aqui uma primeira corrente. Já tá tudo aí no seu material, viu? E existe aqui uma segunda corrente. Tá bom? Então, a gente tem essa análise de primeira corrente e segunda corrente. Aí, a primeira corrente vai colocar quem? O ato administrativo o ato legislativo o ato judicial, o ato de gestão, que é o ato de direito privado. Pronto. Essa é a primeira corrente. Então, para essa corrente, e é necessário que você entenda isso, ele analisa a divisão de funções de Estado, administrar, legislar e julgar. Ele entende que a análise de administração traz uma função típica de administrar, praticando atos administrativos, mas eu posso ter aí com o chefe do executivo a análise de ato legislativo, eu posso ter dentro da administração os atos judiciais. Esses atos têm como característica a ideia de tripartição, né, e a divisão de funções, mas uma outra característica, eles colocam a administração num patamar de superioridade. Então, a administração está aqui, ó, a administração está aqui, né, a administração pública aqui, ó, nomeação, ato administrativo, medida provisória, ato legislativo praticado pela administração. Julgamento do PAD com aplicação de demissão pelo presidente da República, para essa corrente é um ato judicial, porque ele estaria na função atípica de julgar leis que ela quase nunca é usada no Brasil, né? E aí o ato de gestão é aquele ato que coloca a administração num patamar de igualdade com o particular. Ela desce do patamar de superioridade no desenvolvimento das funções e ela vem se equiparar ao particular. Por exemplo, alugar um imóvel de um particular entra na ideia de ato de gestão, né? Comprar, a análise de alienar, onde ela desce do patamar de superioridade e vem praticar um ato como se fosse uma pessoa jurídica normal, aí ela se equipara. Então, para essa corrente, ato administrativo é gênero, ou é espécie, desculpe, de ato da administração. Deixa eu colocar bem aqui, para você entender. Deixar bem organizadozinho.
Então, para essa corrente, eu tenho essa ideia de gênero e essa ideia de espécie, tá certo? Então, seria o ato administrativo é uma espécie do gênero ato da administração. Só que o que é que acontece? Existe uma segunda corrente aqui dentro da doutrina majoritária que diz assim, ó, ato judicial não é usado porque não está autorizado pela Constituição, né? A gente não concorda muito com algumas coisas aí, não. Então, nós vamos analisar aqui que ato administrativo é espécie do gênero da administração, mas a gente vai colocar aqui outras análises. Então, o primeiro aqui, além do ato administrativo, são os atos políticos. Aqui na página 61, tá? Então, ela bota aqui a segunda corrente. Ela coloca o ato administrativo ela coloca os atos políticos e ela vai dando justificativa. Ela coloca os atos enunciativos, ela coloca os atos normativos. O que mais tem aí? Os atos de gestão e os contratos. Pronto. Para essa corrente, eu tenho essa análise. Tudo isso aqui é ato da administração, incluindo o ato administrativo. Então, isso aqui seria espécie, isso aqui seria gênero. Só que aí, como ela modifica aqui, e cada uma dessas, ela tem um porquê de não ser ato administrativo. Por exemplo, os atos políticos, o indulto, a sanção, ele entende que é um ato político praticado pela administração, né? Aí, qual a característica dos atos enunciativos, dos atos normativos? Para essa corrente não serem atos administrativos, é porque falta uma daquelas características lá. Os atos enunciativos aqui, eles apenas declaram uma situação sem produzir efeito. Então, não há produção de efeito. E para admitir se o ato não produz efeito, ele não é um ato administrativo, ele é um ato da administração. E aqui, no ato normativo, ele não inova na ordem. Lembra disso? Ele só veio dar fiel cumprimento à lei. Então, ele é um ato da administração. Ato de gestão, a mesma ideia daqui, né? A administração desce do patamar de superioridade e vem praticar o ato como se fosse uma pessoa jurídica normal. E contratos, advertir que é ato da administração, porque não é uma manifestação unilateral, é bilateral. Então, é essa análise que é feita hoje, que está na página 61 do seu material. Então, aqui o que é que acontece? Se usa doutrina majoritária, ato administrativo é uma espécie de ato de administração, mas existe uma variação de correntes. Dependendo da banca, ela usa primeira corrente ou ela usa segunda corrente. Aí, como é que você descobre? Resolvendo questão. Pronto, Atributos são qualidades, são características que diferenciam os atos administrativos dos atos de direito privados. Quando você estuda direito civil, você acaba trabalhando com as características dos atos jurídicos. Aqui nós vamos analisar as qualidades dos atos administrativos. Então, existem duas doutrinas traçando a ideia dessas qualidades, desses atributos dos atos. A doutrina clássica, ela diz que existem 3 atributos dos atos, que juntos formam a palavra pai. E a doutrina moderna entende que existem mais atributos do que só esses 3, que juntos formam a palavra parte. Então, existe o pai, existe a parte. A doutrina clássica coloca como atributos dos atos a presunção de legitimidade e veracidade, a auto-executória
executoriedade e a imperatividade. A doutrina moderna coloca, ó, a presunção de legitimidade separada da presunção de veracidade. Aí a auto-executoriedade, que se desdobra em exigibilidade e executoriedade. A tipicidade e a imperatividade. Pronto. A gente vai fazer a análise de todos esses atributos agora, tá certo? Vou apagar aqui. Monitora, tira uma foto aqui, viu? Pra gente saber onde foi que eu parei na próxima aula, tá bom? Posso? Vamos lá. Ó. O que é a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade? A presunção é o instituto que vai lhe dizer que se presume legítimo e verdadeiro os atos praticados pelo agente. Essa presunção de legitimidade e veracidade ela é decorrente do princípio da legalidade. Há que se entender que se um agente público praticou um ato, esse ato estava previsto em lei. Logo, presume-se que esse ato seja legítimo e verdadeiro. Por quê? Porque o agente público só praticou o ato porque ele estava autorizado por lei. É a análise de fé pública do agente. Já ouviram falar disso? O agente tem fé pública. Então, quando o agente pratica um ato, ele não precisa provar que esse ato é legítimo e verdadeiro. Isso é decorrente da própria análise de fé pública, a presunção de legitimidade e veracidade. Ele praticou porque ele estava autorizado por lei. Quais são as características aqui dessa presunção de legitimidade para as duas correntes? Primeira característica, todo ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, mesmo que ele nasça viciado. Ele goza dessa presunção. Segunda característica, essa presunção ela não é absoluta, ela é relativa, ela pode ser questionada. Então essa presunção, ela é iuris tanto, cabe questionamento, tá? Iuris tanto.
Agora, quem questiona tem que provar. Se o administrado questiona a legitimidade e a veracidade do ato, ele tem que provar, tá bom? Aí um ponto que é diferente. A doutrina clássica, ela não separa análise de legitimidade e veracidade. A doutrina moderna, ela separa. Ela diz que a análise de pressão e legitimidade é a análise para dizer que o ato foi feito conforme a lei. E a análise da pressão de veracidade é para dizer que o fato é verdadeiro, ou seja, o ato foi praticado conforme o fato. Então, aqui há uma diferença para a doutrina moderna. A doutrina moderna não entende que legitimidade e veracidade são sinônimos. Ela análise de legitimidade conforme a lei e veracidade conforme o fato. Vamos ver isso num exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Presta atenção. Eu tenho aqui a Avenida Santos Dumont e a Barão de Stuart aqui. Aí eu tenho a Mônica, ó, vindo pro Prime, tá? Mônica vindo pro Prime. E eu tenho aqui nessa esquina 2 servidores públicos. Eu tenho o Cebolinha e eu tenho o Cascão. O Cebolinha, ele é agente de trânsito, ele é agente da AMC, que é a agência de trânsito, a autarquia de trânsito aqui do município de Fortaleza. A função do Cebolinha é gerenciamento e fiscalização de trânsito. O Cascão, ele já é auditor da Cefim, auditor da Secretaria de Finanças. A função do Cascão é fiscalização e arrecadação tributária. Então, os dois estão lá na esquina e a Mônica vem. O que vai acontecer aqui? A Mônica vai passar no sinal vermelho. Passou no sinal vermelho. Cometeu infração? Sim ou não? Sim. Deve ser multada por quem? Cebolinha ou Cascão? Pelo Cebolinha. Só que o Cebolinha não vai multar, o Cascão que vai multar. Cascão pega o boleto de multa da mão do Cebolinha, aplica a multa, assina. Essa multa chega lá na casa da Mônica. Aqui. Mônica aqui, ó. Pergunta. Quando essa multa chega aqui, ela gosta de presunção de legitimidade e veracidade? Sim ou não? Sim, porque todo ato nasce com presunção de legitimidade e veracidade. Mas pode ser questionada? Pode. Nesse caso, a Mônica vai questionar a legitimidade ou a veracidade? A legitimidade. Por que ela vai questionar a legitimidade? Porque o ato não foi praticado em conformidade com a lei. Segundo a lei, o agente competente é o Cebolinha. Agora, pergunta, o Cascão mentiu ao dizer que ela passou no sinal vermelho e cometeu infração? Então, ela não pode questionar a veracidade, ela vai questionar a legitimidade. O ato não foi feito conforme a lei. Tranquilo aqui? Agora olhe pra cá. Vamos tirar Cascão da jogada? Deixa só o Cebolinha, tá? E nós vamos quebrar esse semáforo. O semáforo tá quebrado. A Mônica chega, para no sinal, olha se vem carro, não vem. Mas o sinal tá quebrado, não tá funcionando. Ela passa. Na hora que ela passa, o Cebolinha aplica a multa dizendo que ela passou no sinal vermelho. Aí essa multa chega na casa da Mônica. Goza de pressão de legitimidade e veracidade? Goza. Pode ser questionada? Pode. Ela vai questionar agora a legitimidade ou a veracidade? A veracidade. O ato foi praticado conforme a lei, mas ele não foi verdadeiro. Ela não passou no sinal vermelho. Então, a doutrina moderna, ela diz que há uma diferença nessa análise. A presunção de legitimidade analisa o ato conforme a lei. E a presunção de veracidade analisa o ato conforme o fato, para saber se ele é ou não verdadeiro. Tranquilo aqui? Sim? Pronto. Segundo atributo, autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É a capacidade que a administração tem de praticar os atos sem precisar da ajuda ou intervenção do judiciário. Auditores da Receita Federal estão no aeroporto e chega uma pessoa com 50 iPhones e sem querer fazer declaração de imposto. Eles podem aprender? Pode. Precisa do judiciário? Não. Um agente da Anvisa chega numa farmácia e encontra um monte de irregularidade. Vai interditar. Precisa do judiciário? Não. Então, a autoexecutoriedade é a capacidade que a administração tem
de praticar suas condutas sem a necessidade de ajuda ou intervenção do judiciário. As duas correntes usam a auto-executoriedade, mas eu tenho algumas características. Primeira característica, nem todo ato goza de auto-executoriedade. Existem atos que não gozam de auto-executoriedade, que é necessária a intervenção do judiciário. Agora, as correntes trabalham de forma diferente. A auto-executoriedade para a doutrina clássica, ela não é subdividida. Então, a doutrina clássica não traz essa subdivisão. Ela diz que alguns atos precisam da ajuda ou intervenção do judiciário. Já a doutrina moderna, ela divide a auto-executoriedade em exigibilidade, que é a capacidade de exigir uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer ou cumprimento de uma sanção, e a capacidade de executar, praticar a conduta sem a intervenção do judiciário. Então, para a doutrina moderna, eu tenho uma auto-executoriedade quando eu tenho os dois, a exigibilidade e a executoriedade. Se me falta um deles, eu não tenho auto-executoriedade. Então, nem todo ato tem executoriedade. E o Celso Antônio Bandeira de Mello vai te dizer que os atos enunciativos não têm nem exigibilidade. Então, consequentemente, eles não têm auto-executoriedade. Então, olha para cá para eu te mostrar aqui uma coisa. Ó. Eu tenho uma primeira análise aqui, ó, que é a análise de exigibilidade. E eu tenho uma segunda análise aqui, que é a análise de executoriedade. Tá certo? Presta atenção. A Mônica passando sinal vermelho, cometeu infração, vai ser multada pelo Cebolinha. Essa multa vai gerar o que nós chamamos de processo administrativo. E aí a Mônica vai ser notificada. Pergunta: essa multa tem auto-executoriedade? Não. Essa multa ela não tem auto-executoriedade. Por que que a multa não tem auto-executoriedade? Porque a multa ela só tem exigibilidade, mas ela não tem executoriedade. Ela não tem. Por que que ela não tem executoriedade? Porque a administração vai abrir um processo administrativo para fazer uma notificação. Aí ela está na característica da exigibilidade. Ela vai exigir que a Mônica cumpra a sanção dela, que é o pagamento da multa. E isso vai gerar a ela o direito de ampla defesa e contraditório, né? Análise de ampla defesa e contraditório aqui, ó. E vai gerar todo um processo até que a administração dê uma decisão sobre essa multa. Essa decisão, ela vai gerar lá no setor da dívida ativa um lançamento. E esse lançamento vai gerar um documento chamado CDA, que é a certidão da dívida ativa. Essa CDA é um título executivo extrajudicial, que goza de certeza e liquidez. Mas quando a administração gera essa CDA, a administração não pode executá-la. A administração não pode pegar um servidor seu para mandar lá na casa da Mônica, para penhorar um bem da Mônica, para satisfazer o crédito dessa CDA. Então é necessário que ela entre com ação no judiciário, que é a famosa ação de execução fiscal, né? Aí quem vai fazer isso no judiciário é o oficial de justiça, né? Primeiro manda o AR, depois o oficial. Então é o judiciário que vai executar essa multa. Então, a análise de executoriedade, ela não existe para a multa de trânsito. A multa de trânsito, ela só tem exigibilidade, ela não tem executoriedade. Consequentemente, ela não tem auto-executoriedade. Entenderam a linha de raciocínio? Pronto. Agora vamos para a imperatividade. Pelo menos uma, eles pensam a mesma coisa. Depois a gente volta para a tipicidade. O que é a imperatividade? É a capacidade que a administração tem de impor a vontade dela sem precisar do consentimento do administrado.
o famoso poder extroverso aqui também, né? Dentro da análise de polícia. Só que a gente está analisando o ato em si. Lá no poder de polícia nós chamamos de coercibilidade. Lembra disso? Então a administração vai impor a vontade dela sem precisar de consentimento particular. Então isso tanto aparece para a doutrina clássica como aparece para a doutrina moderna. O que é que acontece? Elas também entendem que nem todo ato goza de imperatividade. Existem atos que não têm imperatividade. Por exemplo, Cebolinha completou 18 anos. A administração pode obrigá-la a tirar a carteira de motorista? Não pode. Se o Cebolinha for lá no Detran e ele fizer todos os exames e passar por todos os exames, a administração vai praticar um ato onde não existe imperatividade, que é a licença para dirigir. Nessas situações, a vontade dela coincidiu com a vontade do particular, que é uma coisa que nós vamos estudar na próxima aula. Os atos negociais, eles não gozam do atributo da imperatividade, porque a administração não pode impor a vontade dela sem o consentimento do particular. Licença, autorização, permissão. Então, ali tem que ter uma análise de vontades coincidentes, tá? Então, nem todo ato goza de imperatividade. E aí, para fechar, a doutrina moderna traz a análise de tipicidade. A de Pietro vai te dizer que todo ato tem que gozar de tipicidade, tem que ter o atributo da tipicidade. A tipicidade aqui, ela traz um conceito muito parecido com o do penal. Por quê? Porque lá no penal você sabe que só é crime se tiver tipificado em lei. Aqui a de Pietro pensa a mesma coisa, ela diz que o ato administrativo só é ato administrativo se tiver tipificado em lei. Para que ocorra a conduta administrativa, é necessária a tipificação em lei. Aí vocês têm que ter cuidado para vocês não confundirem a tipicidade com a presunção de legitimidade. As duas são decorrentes do princípio da legalidade. Só que é assim, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó, pra você entender. Eu tenho a lei autorizando a prática do ato. E eu tenho a análise do princípio da legalidade. Então, o que é que você tem que ter cuidado aqui? Que o olhar do atributo, ele é um olhar que vem antes da prática do ato e vem após a prática do ato. Então, quando a gente público está aqui para praticar o ato e ele analisa a conduta antes de ser praticada, eu tenho análise de tipicidade. Ele vai saber se ele está autorizado por lei a praticar aquela conduta. Ele vai saber se aquela conduta está tipificada em lei. Quando ele pratica o ato, aí vem a análise de presunção de legitimidade, que é para saber que ele praticou porque ele estava autorizado por lei. Então é uma análise antes e após. A análise antes, que é saber se a conduta está tipificada em lei, é a tipicidade. A análise posterior à prática do ato é a presunção de legitimidade. E os dois são decorrentes do princípio da legalidade, tá certo? Respira. Tudo dominado?